Essa manhã, estava aqui estudando a Bíblia e Deus começando a falar, né? Dando revelações, né? Falando comigo e eu, Senhor, esse é o momento, né? De nós agradecermos a Deus. E a palavra, irmão, vai curtindo aí, compartilha, manda coração, manda estrela, abençoa a vida desse homem de Deus, desse profeta, amém? Que a gente somos profeta do altar do Senhor. Irmãos, e a palavra que eu vou deixar para vocês é em Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e pecado que também nos rodeia, e corramos com paciência o que nós está a proposta. Quando Paulo ele vem dizer, portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, né? E o pecado que tão perto nos rodeia, corramos a carreira que está nas propostas. Paulo vem dizendo, irmãos, que sem fé e sem santificação é a qual ninguém verá a Deus. E vereis a diferença, os que servem a Deus e os que não servem. Primeira coisa, cristão não pode postar foto em rede social sem camisa. Primeira coisa, cristão tem que ser diferente no seu falar. Você tem que saber a diferença de um ímpio e de um cristão. Então Paulo ele vem dizendo assim: deixamos nós o embaraço e o pecado. Por que é embaraço? Você vê pessoas que começaram bem na internet, pessoas que começaram servindo Deus, mas o dinheiro, a fama, o sucesso, ele subiu para a cabeça. E essa pessoa largou Jesus. Você vê que não tem mais palavras de questão. Por quê? A Bíblia diz assim, irmãos: e vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então aqui a Bíblia ela é bem específica quando ela diz assim no livro: portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Porque, irmãos, o cristão ele sempre teve que dar a diferença. Ele sempre teve que fazer a diferença. O profeta, principalmente, ele tem que fazer a diferença. Que nós não professamos palavras que o mundo não pode. O mundo tem que diferenciar. Não é olhar para você e ver você de bermuda, de camiseta na rua. Não é olhar para você e ver você sem camisa na rede social, xingando palavrão na internet. Não é deixar de servir a Deus para ser humorista. Pode ser humorista, mas que tenha testemunho de cristão. Eu não posso contar piada que o ímpio conta. Eu não posso faltar com respeito com a minha fé. Porque diz assim, livro de Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes bem-aventurado